Can't Hold Us é um grande hino da dupla Macklemore e Ryan Lewis, que conta aí com a participação do Ray Dalton. Return to the Mac. Get up what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up. Sim, eu amava essa música, adorava esse clipe, mais ainda, a minha versão favorita era essa daqui. Go back. This is the moment. Tonight is the night. Mas a música que impulsionou de fato a carreira dos caras foi essa daqui, que você provavelmente deve conhecer, Thrift Shop. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking. E sabe quando o tempo vai passando, a vida vai acontecendo e você nem se dá conta do sumiço de algumas bandas ou de alguns artistas específicos que você gostava bastante no passado? Foi basicamente essa a minha sensação com o Macklemore e com o Ryan Lewis, tá? Fui lembrar aleatoriamente quando eu lembrei da existência dessa música e fui ouvir de novo. E daí pensei, o que aconteceu? Não é mesmo? O que aconteceu? Por onde andam? Acabou a dupla? Tretaram? O que rolou? E se em algum momento da sua vida você também se fez essa pergunta, chegou hoje o momento de você entender de fato todo o Paranauê do Paracuteco. Fica comigo nesse vídeo porque eu vou te contar o que aconteceu com a dupla, né? Por que a gente não ouve mais falar dos dois juntos, como a gente ouvia antigamente. Vamos recapitular aí um pouquinho da carreira deles, né? Esse vídeo tá bem bacana, fica comigo até o final. Se você é novo por aqui, eu me chamo Nath Petit, nesse canal eu converso e compartilho com você curiosidades, histórias do universo da música. Se você ainda não é inscrito, tá aqui o meu convite para você se inscrever, deixar o seu like nesse vídeo, porque isso me ajuda muito. Fica aí meu convite para você também me seguir, fica bem à vontade, tá aí meu arrobinha. E se você estiver assistindo esse vídeo pelo seu celular, você pode clicar no botãozinho de hypar, porque é mais uma forma de você me ajudar por aqui. Beleza? Simbora pro vídeo. Vou dar sequência aqui a esse vídeo, trazendo um fato sobre minha pessoa, até aproveitando o gancho, né, das perguntas que as pessoas deixam pra mim lá no Instagram, até mesmo aqui no canal, como que eu comecei na área da comunicação. Pra quem não sabe, eu trabalhei durante 7, 8 anos, enfim, durante um bom tempo da minha vida como comunicadora numa rede de rádios aqui do sul do Brasil. Eu apresentava vários programas nessa rádio e foi nessa fase profissional que eu comecei a curtir bastante o trabalho do Macklemore e do Ryan Lewis, né? Foi nessa época que eu conheci eles, não pessoalmente, né, gente? Mas falando assim em relação ao trabalho deles. E eu adorava, gente, adorava quando tinha Can't Hold Us na programação, porque o iniciozinho da música, ele tem ali um comecinho instrumental que era perfeito, perfeito pra voltar de break comercial pra falar em cima da música, dar alguma notícia ou algum toque que a gente tinha que dar ali no ar. Então eu super usava esse trechinho pra falar rapidinho. Então quando eu ouço essa música, me vem assim um ar nostálgico junto, me traz uma saudadezinha dessa época. Mas enfim, só pra trazer aqui uma curiosidade pra vocês, porque teve um outro vídeo que eu fiz que eu trouxe uma curiosidade sobre minha pessoinha, e eu vi que tiveram algumas pessoas que gostaram, que eu tava compartilhando um pouco sobre a minha vida. Então eu vou começar a fazer isso em alguns vídeos aqui no canal, né, quando surgir a oportunidade pra vocês me conhecerem um pouquinho mais também. Mas de fato, Can't Hold Us e Thrift Shop eram duas músicas que a gente tocava bastante nessa época na rádio, e eu tenho aqui algumas curiosidades pra compartilhar com vocês, começando por Thrift Shop. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. Eu acho que algumas pessoas lembram dessa música por conta do clipe, né, que foi de fato um clipe bem marcante. E algumas até devem conhecer como a música do brechó, né, porque no clipe ele tava ali andando entre as roupas. Não me recordo agora se o brechó era um brechó de Londres ou um brechó de Nova York. Vou deixar aqui na tela, porque agora não me recordo muito bem. Mas enfim, foi um clipe bem marcante, né? Mas não foi por acaso a escolha do brechó, tá, gente? Não tava ali enfiada aleatoriamente. Enquanto era não, né? Ainda é muito comum a gente ver alguns gêneros musicais girarem, criarem música em cima de ostentação, marcas caras. Eles quiseram ir por um outro caminho, um outro viés, principalmente Macklemore. A ideia era ir justamente pro lado oposto da coisa. Estavam ali celebrando roupas usadas, peças baratinhas, essa coisa do estilo mais autêntico, né, gente? E essa escolha, essa ideia foi tudo muito premeditado. Numa entrevista para um podcast, ele explicou que a música refletia o espírito totalmente independente que eles tinham na época, que eles não tinham nenhuma amarra assim forte com gravadora, estavam ali totalmente independentes no rolê, né? E não era necessariamente uma mensagem sobre brechó, sobre roupas em si, mas o rolê do faça você mesmo, sabe? Sobre você ser autêntico. E era esse jeito de fazer música sem depender de gravadora, sem seguir a fórmula do mercado, que acabou jogando o Macklemore e o Ryan Lewis pro topo das paradas musicais. E o mais curioso aqui é que foi justamente essa visão que o Macklemore tinha, né, em relação a não ter uma gravadora, de ser uma dupla independente, de tentar transparecer o mais autêntico possível, que transformou o Thrift Shop em um fenômeno mundial. E temos aqui a minha favorita, como falei pra vocês, Can't Hold Us. Give it to the people. Spread it across the country. Here we go back.
sabiam que essa música ela não fez sucesso logo que ela foi lançada? Na verdade, a música foi lançada ali em 2011, mas ela só foi bombar mesmo depois de Thrift Shop, quando a música estourou a bolha de todo mundo. Ou seja, Can How Does virou um hitzão de fato, somente ali uns 2 anos depois do seu lançamento. E vale trazer aqui que eles fizeram história, né? Porque até aquele momento, nenhuma outra dupla tinha colocado seus 2 primeiros singles no topo da Billboard. E só pra gente lembrar juntinho aqui, eles chegaram a lançar, obviamente, outras músicas que caíram no gosto de muita gente, né? Mas não chegaram, assim, a ser aquele grande sucesso, como foi o que aconteceu com Thrift Shop e Can How Does. Como é o caso dessas 2 músicas que eu trago aqui pra vocês relembrarem, que é Same Love About time that we raised up. Sex. e White Walls. Wow, tryna fuck 'em all. Double park the whip, see what's poppin' at the mall. Need a bad bitch, slap a booty with my paws. Ali em 2012 e 2013, eles estavam vivendo o auge da sua carreira como dupla. Eles viraram literalmente um grande fenômeno musical. Ganharam várias premiações, fizeram muitas turnês, muitos shows, né? Eram uns queridinhos da crítica, do público, viviam fazendo performance em premiação de música. Era de fato uma era de ouro pra eles. E o que parecia, o que dava a sensação era que aquilo ali simplesmente nunca ia acabar. Até que chegamos em 2017 e veio uma grande surpresa pra muitas pessoas. Nessa época, o Macklemore anunciou no Instagram que ele e o Ryan Lewis iriam entrar num hiato por tempo indeterminado. E assim, nada de briga, nada de escândalo, nada de barraco, sabe? Sem farpinhas soltas, tava tudo bem. De acordo com o Macklemore, eles só estavam precisando respirar um pouquinho, entendeu? E de forma separada, depois de quase 10 anos trabalhando juntos sem parar. Até porque, pra quem não se lembra, ou pra quem não sabe, enfim, eles se conheceram ali em 2006, quando o Ryan trabalhava como fotógrafo, ajudando a promover o Macklemore. Eles viraram amigos super rápido e depois, com o passar do tempo, o Ryan já estava ali produzindo alguns trabalhos do Macklemore, incluindo uma mixtape que foi lançada em 2008 chamada The Unplanned. Foi justamente nessa época que eles começaram a se apresentar juntos pela primeira vez, incluindo aí a sua parceria musical que o mundo conheceria somente anos depois, de uma forma mais abrangente, é claro. Mas voltando aqui pro hiato, né, aliás, o motivo já responde muitas pessoas, né, em relação ao sumiço deles como dupla. Essa sensação de sumiço que a gente tem, na verdade, não foi um desaparecimento do nada, gente, foi uma escolha. E ao que tudo indica, essa escolha veio mais por parte do Macklemore, por conta de 2 fatores fortíssimos. Primeiro, por conta da sua vida pessoal. O Macklemore tava ali casando, tendo filhos, vivendo uma fase mais tranquila, e junto de tudo isso, ele lidava com uma luta pública contra o vício, algo que sempre foi muito sensível pra ele, obviamente. Tanto que, ali em 2016, ele chegou a gravar um vídeo com o Barack Obama, falando sobre dependência química e também sobre a crise dos opioides nos Estados Unidos. E o segundo motivo fortíssimo é que ele queria experimentar a carreira dele sozinho, com mais autonomia, mais liberdade, criar no tempo dele, do jeito dele, sem aquela pressão que as pessoas esperavam, né? Um hit tão forte quanto o Thrift Shop, aquela pressão recorrente que ele tinha de ter que repetir o sucesso que ele e o Ryan já tinham feito no passado. Então, ele seguir sozinho esse caminho já tirava um pouquinho esse peso das costas dele. E foi assim, em 2017, que tivemos o lançamento do seu álbum solo. Ele entende que esse álbum ele é mais levinho, uma coisinha tipo, vou fazer essa música aqui mais como diversão, entendeu? Mais suave. Inclusive, foi nessa época aí que ele fez uma turnê com a Kesha, uma parceria que deu super certo, inclusive. Eles viajaram juntos pelos Estados Unidos, doaram parte aí da renda para causas sociais, fizeram vários shows e receberam muitas críticas positivas. E aqui a gente vê um outro Macklemore mais suave, né? Não tão frenético, seguindo um pouquinho nessa vibe do que ele realmente queria em relação à sua carreira musical. Tá, mas o que aconteceu com o Ryan Lewis no meio disso tudo? Bom, o Ryan, gente, ele simplesmente seguiu produzindo, né? Seguiu trabalhando, compondo, vivendo a vida longe dos holofotes, até porque o Ryan nunca foi, assim, o rosto da dupla, né? A gente via muito mais o Macklemore ali no meio. Então, para algumas pessoas, pode até ter dado essa sensação de sumiço, mas, na verdade, ele continuou fazendo música do jeitinho dele ali, sem aparecer tanto. Ok, mas eles nunca voltaram, né? Não fizeram mais música juntos? Voltaram sim, fizeram sim, e foi ali em 2021, quando eles lançaram essa música aqui, chamada Next Year.
aqui uma música que parecia justamente isso, né, um reencontro. Eles mesmos falaram que rolou essa sintonia, né, juntos, como se nunca tivessem sido separados, assim, artisticamente falando, mas foi só um remember, tá, meus anjos? Foi só um rememberzinho ali da dupla, era isso, uma coisinha bem pontual, depois cada um seguiu o seu caminho da roça. O Macklemore continuou a sua carreira musical, né? Mas em paralelo ele começou a acender o seu lado ativista na carreira, sabe? Com temas políticos, sociais e humanitários. Nos últimos anos, o Macklemore se envolveu em causas enormes. Apoio à Palestina. They done woke up the world now. We know who you serve at the White House. Discursos políticos, críticas abertas a governos, participação em protestos e rolou até uma produção de um documentário sobre manifestações estudantis. E por conta dessa escolha dele em relação a essas causas sociais, humanitárias, políticas, etc., a música começou a ficar um pouquinho mais de escanteio, sabe? Outras prioridades começaram a tomar mais forma na vida dele. Em resumo, o Macklemore e o Ryan Lewis viveram aí um auge histórico, conquistaram o mundo sendo totalmente independentes, ficaram exaustos desse ritmo, se deram um tempinho, construíram família, focaram na vida pessoal, trilharam caminhos diferentes e anos depois até se reencontraram musicalmente, né, de forma bem pontual, mas sem voltar àquela fórmula explosiva ali da dupla em 2013. Hoje Macklemore continua super ativo, mas em outra vibração. De repente um tom mais político, mais maduro, mais voltado para a família, para causas sociais e para uma carreira mais humana, né? Mais longe dessa pressão insana que veio junto com o Thrift Shop, as apresentações, os Grammys e tudo mais. Já Ryan Lewis segue produzindo sozinho, porém sempre nos bastidores, do jeitinho dele mais discreto, de um jeito, né, que ele sempre preferiu, de fato. Agora me conta aqui nos comentários se você já tinha ouvido alguma música deles, se você acompanhou a carreira deles ali em 2013, 2014 e se em algum momento da vida tinha se perguntado o que tinha acontecido com a banda. Se faltou alguma curiosidade, alguma informação aqui, fica bem à vontade para compartilhar nos comentários também, beleza? Se você chegou até aqui, deixe seu like nesse vídeo para me ajudar, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Tá aqui meu arrobinha, fica bem à vontade se você quiser me seguir. E se estiver assistindo esse vídeo pelo seu celular ou pelo tablet, você pode clicar no botãozinho de hypar, porque é mais uma forma de você me ajudar. Beleza? Nos encontramos no próximo vídeo. Beijo! Tchau, tchau!